Você já parou para imaginar que podemos fazer um bolo com a ajuda do sol? Isso mesmo. E hoje estarei falando para você como esse processo funciona. Como que a gente pode utilizar o sol para fazer um simples bolo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Daniele, resido no município de Pão de Açúcar, estado de Alagoas, e hoje vocês estarão conhecendo como funciona esse processo de fazer esse pequeno bolo através do sol. Na física, nós podemos conhecer alguns conteúdos existentes. São eles: reflexão, refração, termodinâmica, conversão de tipos de energia. Então, esses conteúdos fazem parte da montagem do meu projeto Fogo e Poder na construção do fogo solar sustentável. Além desses conteúdos, nós podemos também observar que o efeito estufa ele é um dos grandes fatores que está sobrecarregando o mundo inteiro. Então, com a utilização desses conteúdos, nós podemos aplicar em sala de aula. O professor orientador, ele é a chave central para que o estudante ele consiga anexar todos os conteúdos. Embora muitos estudantes não compreendem e têm até um certo pavor em estudar a física. Mas a física não é esse bicho de 7 cabeças. A física não é somente teoria. A física não é somente fórmulas e cálculos. Na prática, nós podemos entender que a física ela está ao nosso redor. Sabemos que quando os estudantes se ingressam no ensino médio, eles têm uma pequena dificuldade quanto a determinados conteúdos correlacionados às exatas, não somente a física, como a química e a biologia. Mas para mostrar um pouquinho de como esses alunos têm essa dificuldade, eu gostaria de dar um exemplo dos estudantes A e estudantes B. Os estudantes A são aqueles estudantes que ingressaram nas escolas de rede públicas. E os estudantes B são aqueles estudantes que estudavam em escolas particulares. Sabemos que as escolas particulares, elas têm uma grade curricular que é altamente beneficiada para os estudantes quando eles ingressam no ensino médio. Ou seja, quando esses estudantes de escolas particulares, eles entram no ensino médio, eles já viram determinados conteúdos no ensino fundamental 2. E isso é extremamente importante porque facilita a compreensão, né, e o aprendizado desses estudantes em sala de aula. Não somente na teoria, como também irá auxiliá-los na prática. Os estudantes A são aqueles estudantes que não viram esses determinados conteúdos, como por exemplo a física. Então, quando eles se adentram ao ensino médio, eles têm essa pequena dificuldade. E aí é onde mora o perigo. Muitos docentes apenas distribuem conceitos e teorias para os estudantes. Então, esse tipo de estudante, ele tem maior dificuldade em absorver determinados conteúdos. E para que o estudante ele desperte essa curiosidade de entender a física, o professor orientador ele precisa levar com ele na sua bagagem aulas não somente teóricas, mas aulas práticas que estimulem o pensamento consciente e pensamento crítico desses estudantes para apoiá-lo na sala de aula. Podemos ainda frisar que nós temos um público muito alto de alunos com necessidades especiais. Então,
O professor docente, o professor orientador, ele deve ter esse olhar conjunto com esses tipos de estudantes. Esses estudantes, ele tem direito de ter o mesmo estudo do que o estudante que não tem necessidades especiais. Mas como o professor ele pode auxiliar esses estudantes que têm necessidades especiais a compreender determinado conteúdo? É por isso que aulas práticas ajudam esses estudantes a entender o conteúdo ministrado pelo professor. Na utilização dos conteúdos correlacionados à física, nós temos a reflexão, nós temos a refração, nós temos a termodinâmica. Todos esses conteúdos, eles conseguem ser englobados através do fogo solar sustentável, do forno solar sustentável. Então, como isso funciona na prática? O Sol, ele aquece. Então, com o aquecimento do Sol, nós podemos utilizar um tipo de forno solar tanto feito com painel ou feito como caixa de papelão. Dentro do painel ou dentro da caixa de papelão, nós podemos colocar os periféricos da cor escura. A cor escura, podemos citar como exemplo a cor preta, ela absorve mais energia, absorve mais calor. Então, por isso que muitas das vezes, quando nós usamos roupas escuras, nós conseguimos observar que há um maior atrito corporal, nós suamos mais. Então, a cor escura, ela absorve mais o calor. Então, essa cor escura, dentro do forno solar sustentável, ele consegue absorver esse sol. Só que o ar que está circulando dentro da caixa ou do painel, ele não consegue sair. Então, a temperatura que se adentrou dentro da caixa ou do painel fixa dentro e, consequentemente, esse calor, essa temperatura, ela não sai. Então, quando colocamos um determinado alimento, a gente também não vai cozinhar um bolo enorme assim de aniversário, mas cookies, bolo de chocolate são os melhores para fazer, para utilizarmos no forno solar. Nós podemos fazer também ovos mexidos, ovos cozidos, vários tipos de alimentos, tá bom? Então, quando nós colocamos esses alimentos dentro do painel ou dentro da caixa, esses alimentos começam a cozinhar. Então, quando ele começa a cozinhar, há um breve aquecimento. Lembrando que tem os horários picos para que a gente consiga, para que o sol consiga absorver o maior número de temperatura possível para que o alimento seja aquecido. Então, os horários melhores de utilizarmos esses alimentos é entre 10 e 2 horas da tarde, 10 horas da manhã a 2 horas da tarde. Outro fator importante é que quando formos tirar o alimento do painel ou da caixa, possamos ter um breve cuidado, porque como o painel, a caixa está superaquecida dentro e por fora, a gente não sente essa temperatura, né? Então, temos que proteger as nossas mãos para evitar algumas queimaduras corporais, tá bom? Então, lembrando que quando nós formos colocar o alimento no painel ou na caixa, não é igual com o forno convencional que nós temos em nossas residências. Então, vai demorar um pouco mais. Então, é importante que, quando formos preparar o alimento, possamos colocar o alimento nesses horários específicos, entre 10 e 2 horas da tarde, tá bom? Entre todos esses argumentos, nós podemos frisar
o DOES 4, que é a educação de qualidade. Então, quando nós professores saímos da teoria e entramos na prática como estudante, nós transformamos a educação, uma educação de qualidade. O DOES 7, que ele fala sobre a questão da energia limpa. Então, quando nós deixamos de utilizar determinados tipos de materiais que muitas das vezes é prejudicial à nossa saúde, como por exemplo, se a gente usar o fogo a lenha. Então a gente sabe que aquela fumaça ela consegue transferir toxinas para o nosso organismo, né, afetando a nossa saúde pulmonar. Então também a energia limpa é um dos fatores primordiais na elaboração no forno solar. É isso aí. Então, vem conhecer mais sobre o meu projeto Forno Solar Sustentável. E lembrando que as ciências não é apenas uma disciplina, ela é a prática executada no nosso dia a dia. A educação transforma vidas.